Você se sente uma pessoa rica? Qual é a medida que você tem para calcular a sua riqueza? Pois é, estou aqui agora sentado, pensando sobre isso que eu estou começando esse vídeo, sobre esse assunto que fala sobre as nossas riquezas, né? Então, fico pensando que quantas foram as vezes que eu tirei tempo na minha vida para estar aqui nesse lugar, nesse momento, sentado aqui. Olha, estou aqui sentado, tranquilo, ouvindo o cantar das galinhas. Se você olhar atrás de mim, você perceberá o céu azul com algumas nuvens. Esse é o momento da vida. Talvez para muitos que detêm certos poderes, certas riquezas, pode olhar para mim, ou quem sabe você que está num lugar também, nesse momento, um pouco fora do sistema, achar que nós estamos errados. Mas onde é que está a nossa verdadeira riqueza? Quais são nossos verdadeiros valores? Quais são aquelas coisas que nos trazem aquela paz de espírito, nos dá tranquilidade? Mas alguém pode pensar, mas há tempo para tudo isso. Sim, eu sei que há tempo para tudo isso. Mas quando é que a gente tira tempo para tudo isso? Quando é que a gente tira um momento para a gente avaliar o momento que estamos vivendo e procurar pensar e sentir aquilo que estamos sentindo? Porque o dia de hoje, o momento de hoje que eu estou vivendo, a vida, o tempo é igual em todos os lugares. Em qualquer lugar do mundo, talvez em algum lugar que você esteja vendo ou ouvindo este vídeo, talvez seja noite, porque aqui é dia, mas a vida é a mesma. Talvez o que nos separe são algumas horas, mas o que nos separa da verdadeira riqueza? Qual é o tempo que nós tiramos para pensar sobre as coisas que nos fazem bem, aquilo que eleva nosso espírito, as coisas que acalmam nosso coração, aquilo que não permite que o estresse tome conta da nossa vida? Pois é, nós nos preocupamos tanto em dar seguimento a tantas coisas na nossa vida, nós vamos nos tornando, como eu já disse em vídeos anteriores, nós vamos nos tornando uma árvore, e nós esquecemos de tirar um tempo para fazer as nossas podas, de cortar galhos que só nos sugam, que só nos tiram a seiva, que nos tiram a vida. Tiram a vida, exatamente. Quando você entra numa questão de muito estresse, quando você não tira tempo para você, quando você não pensa sobre o que é melhor para ti, para a tua família, porque você se dedica a tantos ramos que você espalhou na sua vida, tantas raízes externas que foram atiradas ao tempo, isso tudo vai gerando obrigação, vai gerando responsabilidade sobre as obrigações, vai gerando um momento de queima de tempo, de absorção de tempo. Quantas pessoas dizem que não tem tempo para ir na casa de um pai? Quantas já ouvi falar que não tem tempo para visitar a sua mãe velha? Né? Quantas pessoas que dizem que o tempo que usa, que precisam para ocupar as suas coisas, cuidar das suas coisas, e impedem ela de visitar um parente, visitar um irmão, né? Visitar os filhos, visitar as noras, os netos, os genros, sei lá, aquelas pessoas que fazem parte da tua vida. As pessoas de verdade que fazem parte da tua vida, elas fazem parte também daquele baú que você abre, onde estão as tuas riquezas. As tuas riquezas estão nesse baú que você vai guardando as coisas que servem para você. Então esse vídeo traz esse momento para refletir, porque de repente você está nessa correria do mundo. Você não tem tempo para pensar sobre as coisas, você não tem tempo de avaliar realmente aquilo que tem valor. Adianta você guardar papéis velhos que não têm função na verdade nenhuma? Que valor tem cédulas antigas, a não ser para os colecionadores que detêm momento para isso? Então, tudo tem seu real valor quando nós demos valor para aquilo que é real, aquilo que fundamenta a nossa existência,
aquilo que traz para nosso espírito a nossa calma, que tira de dentro de nós, que faz com que o nosso estresse não ache pousada dentro do nosso coração. A gente tem ouvido falar e visto, né? A gente sabe disso, que quantas pessoas estão se deixando levar pelo estresse, ficam mal-humorados, ficam muito ruins, tratam mal as pessoas que estão na sua volta, né? Atende mal os outros, né? Então, atende mal no sentido de não tem atenção devida para as pessoas que precisam ter a sua atenção. Então, essas são algumas coisas das riquezas que fazem parte da nossa vida, que nós precisamos pensar sobre isso. Esses assuntos já foram tão comentados, já foram tão falados, que a gente acaba até procurando evitar de se tornar repetitiva essas coisas. Porque a pessoa pode comprar uma cama, sei lá, do valor que for, não sei, nem imagino quanto é que está uma cama muito cara, mas ela consegue dormir, talvez sim, tomando um remédio. Há poucos dias eu estava vendo aqui, uma pessoa me disse o custo, quantos R$ 1.000 que está uma geladeira, quanto que está o valor de um celular bom, e assim você vai vendo quanto é que está um aparelho de televisão bom. Isso faz bem? Sei lá. Eu só sei que para adquirir essas coisas você precisa trabalhar muito, você precisa ter dinheiro, você precisa ter cash, você precisa ter condições de fazer um compromisso e pagar. E para você fazer esse compromisso e pagar, você precisa trabalhar bastante, você precisa sair do normal, você precisa estar além das vezes da sua capacidade física, estragando sua capacidade emocional, exigindo de ti talvez forças e condições que vocês lá adiante um dia você vai sentir que não tem. São essas riquezas que nos fazem bem? Será que uma cama muito boa, que custa muito caro, ela nos ajuda ou nos prejudica? Será que se tivesse uma mais simples, para que o peso do valor dela fosse o peso do nosso sono, deitar e dormir bem? É uma pergunta, né? Nada contra as pessoas que conseguem comprar e pagar e ter as suas coisas boas e valiosas. Não, com certeza, não é nesse sentido que eu estou dizendo. Estou falando para refletirmos sobre as pessoas que, por exemplo, se dedicam e colocam como sonho. Às vezes os sonhos são inalcançáveis, ou às vezes são possíveis, mas é preciso muita dedicação, preciso muito esforço, é preciso muita queima de tempo. E a queima de tempo, para se concentrar nessas coisas, você tira da sua vida outras coisas que são tão importantes, como a família, como os amigos, como a sua própria saúde, né? Quantas pessoas entram em financiamentos de carro, por exemplo, com um orçamento apertado, e depois lá adiante não conseguem pagar, ou se sacrificam demais, ou tem pessoas que têm que ter 2, 3, 4 empregos para poder sustentar e cumprir com as suas obrigações, pagar as suas dívidas. Então é complicado isso, né? Então, volto de novo a sentar aqui. Vou sentar aqui de novo para continuar refletindo sobre isso, sobre a questão das verdadeiras riquezas. Falo com propriedade porque já passei por tudo isso. Já houve momentos na minha vida em que eu procurei correr bastante, me tornar importante, né? Ser destaque social, e consegui. Mas isso não acalmou meu espírito. Isso não trouxe paz para a minha vida, pelo contrário. A minha vida só encontrou paz, eu só me senti um momento de felicidade, como agora estou sentindo depois dessa idade, quando realmente eu consegui entender o que é valioso para mim, quais são as verdadeiras riquezas para mim. A vida de um ser humano que faz parte da nossa vida, que é um familiar, uma amizade, há valor que pague isso? Fica para ti essa pergunta. Qual é o valor que tem isso? É impagável, né? Então a felicidade, essas coisas de paz, saúde, você não compra ela em concessionárias, você não compra ela em shoppings, você não adquire ela através de compra, você adquire ela através do entendimento, através da sabedoria, do momento de refletir, de pensar, de entender que a vida é sua. Os caminhos
que serão trilhados, e se você permitir que a direção da sua vida caia em mãos daquelas pessoas que mal conseguem dirigir, você verá que você foi conduzida para caminhos errados. O caminho que você queria seguir, de repente, não era aquele, mas você se deixou seguir pelo exemplo daqueles que diziam que tudo pode, que tudo fortalece, mas não aquele que nos gerou, mas o poder do mundo, o poder das coisas, o poder da atração, daquilo que o sistema, daquilo que a vida coloca para nós querermos nos igualar com alguém, para nós querermos adquirir cada vez mais, para nós nos sentirmos importantes, ser destacados, ser falados, né? Ser enunciados nas colunas dos jornais, nas colunas sociais dos jornais, nas festas, ser evidenciados, pessoas que se sentem mal. Quantas pessoas que eu conheço que se sentiram mal, se sente mal hoje se você não chamar ela de doutor, de doutora, né? Parece um título acima talvez dos deuses, né? Mas não de Deus, do Criador. Mas tem pessoas que têm essa coisa que se você chegar num escritório, num consultório, numa repartição, etc e tal, e você não der essa denominação para ela, tratar ela como fosse um normal, que ela é normal, igual a todos nós, ela se sente ofendida, se sente muito ruim, se sente chata. E são pessoas que talvez dedicaram um grande tempo da sua vida estudando, se abstiveram de grandes coisas para alcançar esses cargos. Parabéns, maravilha, que bom, mas não nos esqueçamos de onde nós viemos. Nós viemos de uma chamada pobreza, que na verdade, traduzido hoje para aqueles que bem entendem o sentido da vida, isso chama-se riqueza. É exatamente isso aí. Lembro, né, vivamente, quando eu e determinados amigos, estávamos em situações ditas mais pobres, com menos posses, com menos recursos financeiros, nós nos reuníamos seguido, cada um levava alguma coisa e fazia lá um preparo, tipo uma linguiça, um pedaço de pão, assava ali, né? E ficava ali conversando, jogando uma carta, como se diz. E eram bons momentos, dava risada, etc e tal. Depois que nós crescemos financeiramente, que nós nos tornamos, entre aspas, ricos, nós nos afastamos uns dos outros. Nós não temos mais tempo uns para os outros. Nós nos sentimos isolados uns dos outros. A nossa, entre aspas, riqueza nos afastou daquela nossa pobreza, da qual nós ali nos sentimos felizes. E veja bem, quantos ainda hoje dizem, pois é, nós éramos felizes e não sabíamos. Então, amigos e amigas, está na hora de refletir quais são os valores que definem a tua vida. O que te dá sentido para a tua riqueza? Quem sabe é voltar um pouco para trás, deixar essas coisas do mundo e voltar a cultivar aquelas coisas que são importantes, que são as amizades, que são o amor que tem que haver, a união, buscar o resgate das raízes culturais da sua família e tantas outras coisas que ficaram no passado, que navegam e caminham e transitam e andam e circulam apenas nas lembranças, nos sentimentos, nos choros, quando a solidão se aproxima, quando o momento derradeiro está chegando, nós temos tempo de ficar pensando, poxa, nós éramos ditos pobres e éramos felizes. Hoje nós somos, entre aspas, ricos, porque conseguimos, graças logicamente aos esforços e pela aprovação do Criador, nos tornamos ricos e nós nos distanciamos, nós nos ausentamos de quem nos amam, nós nos perdemos nessa caminhada da vida. Está na hora de nós nos encontrarmos, porque senão, quantos de nós iremos ver aqueles que amamos apenas no momento que eles já não mais existem, externar através do nosso choro, dos nossos lamentos, dos nossos remorsos, quando essas pessoas não têm mais sentidos para ouvir, para sentir? Isso não é bom, porque isso não é riqueza. Muito obrigado para você que faz parte do canal Paulo Doles, que a paz do Criador, esse que nos permite sermos verdadeiramente ricos, porque a riqueza não está naquilo que você tem, mas naquilo que você sente, naquilo que você exala através do perfume do seu coração, da sua alma, da bondade que você exercita, no perdão que você cede, no momento do abraço, da contemplação do erro do outro, no silêncio que você faz, quando mesmo você sabe que está errado, que o outro está errado, você
ainda você se permanece quieto e silêncio, porque às vezes as respostas que o outro te exige, você não tem para dar. Mas o tempo, que é tão rico, que é tão importante na nossa vida, o tempo um dia vai mostrar para essas pessoas qual é o verdadeiro sentido da vida e o verdadeiro valor da riqueza. Muito obrigado, fiquem na paz.